Olá, muito boa tarde. Neste dia em que sublinhamos os textos bíblicos da liturgia do próximo domingo, olhamos também a Missão País, que mobilizou mais de 3.000 jovens e cujas Eucaristias de encerramento desta edição 2019 têm acontecido em diversas partes do país. Está entre nós o padre Hugo Gonçalves, da paróquia do Campo Grande, e que participou também nesta iniciativa missionária. Também Frei José Nunes, dominicano, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Olá, muito boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Padre Hugo Gonçalves, na realidade, a Missão País voltou a sair, voltou a estar em muitos locais de norte a sul do país. Salvo erro, 55 localidades, e localidades estas essencialmente mais no interior, mais desertificadas, não é? Onde há menos população. Há esta escolha também por parte deste grande movimento de juventude, de jovens que partem, jovens universitários que querem ir ao encontro destas populações e ser aí também testemunho do Evangelho. Sim, este ano houve 55 missões, nas quais participaram alunos de 46 faculdades de todo o país e portanto, à volta de 3.200 alunos que participaram nestes meses de janeiro, fevereiro, nestas missões. É as férias dos exames. É, exatamente, entre semestres. E que vão, como disse, para locais do interior, às vezes locais mais rurais, mais desertificados, mas também em alguns momentos sedes de concelho, que não têm uma dimensão muito grande, porque aqui, para também causar algum impacto, é importante que a terra não seja tão grande que depois se disperse tudo aquilo que nós fazemos. Mas sim, escolhemos de norte a sul do país muitos locais para ir ao encontro das pessoas, sobretudo nesses locais onde a Igreja, de certa maneira, tem uma presença mais difícil ou até onde a prática religiosa também já se vai ressentindo da diminuição das pessoas, da ausência dos jovens. Portanto, vamos... O Padre Hugo já participa há alguns anos nesta iniciativa. O que é que levou também a associar-se a este movimento, a esta presença de juventude nestes locais, nesta forma de ser igreja, não é? Sim, eu participo desde há 8 anos, portanto, desde que sou padre, nas missões da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. E na altura fui convidado para participar pelos os alunos que estavam a organizar a missão naquele ano, e fui muito com este sentido de missão, primeiro para acompanhar os jovens, porque acho que é um trabalho fundamental de acompanhar os jovens, sobretudo nestas iniciativas que vão surgindo na universidade e que nós também vamos sabendo como é difícil às vezes trabalhar essas áreas da pastoral. E depois lá está também com este desejo de chegar a outros locais, a outras realidades, e daí apresentar este rosto de Jesus, com a alegria que os jovens levam, com esta autenticidade, com o sentido de justiça que eles também têm, com o desejo de se darem, que é muito evidente. Frei José Nunes também trabalha nesta área do mundo académico, não é? Está em contacto com os alunos. Percebe que esta é uma área essencial também para a Igreja, estar presente, trabalhar estes jovens, pegar ao fim e ao cabo nas suas potencialidades, não é? E serem eles próprios agentes de evangelização. Sim, é extraordinário. Este movimento é extraordinário. Sim, eu dou aulas na Universidade Católica, mas dou não apenas em teologia, portanto, em comunicação, em psicologia, em gestão, em direito, economia, e é sempre uma percentagem mínima de alunos universitários que entram nesta Missão País. Mas já começa a ser um número considerável, pois no país todo foram este ano 3.200, isso significa que há muita juventude, apesar do que se diz e apesar do que se pensa, ainda há muita juventude cristã, militante, quer dizer, quer levar o Evangelho a sério na sua vida, não é? E, portanto, com generosidade, e vai para a missão. E portanto, acompanhar estes jovens é fundamental, isso não há dúvida nenhuma. Eu estava agora a ouvir o Padre Hugo e esta ida de jovens para o interior. Estava-me a lembrar de uma coisa que a minha mãe contava muito. A minha mãe, se fosse viva, hoje teria 90 e muitos anos. E ela, quando andava na universidade, ela fez Direito. Ela também fez uma missão, ora, isto já há 70 ou 80 anos, não sei.
ela falava muito de uma missão em Cabanas de Viriato, pronto, nesta terra, vá. E, portanto, isto é uma coisa que já existe desde há muito tempo, mas, claro, hoje tem um outro significado, porque estamos numa sociedade, num mundo, numa cultura muito descristianizados, não é? E haver jovens que vivem isto e que encarnam este ser cristão desta maneira, eu acho que é muito significativo e tanto quanto se puder apoiar, mais e melhor. E depois, se calhar, uma coisa, mas isto fica para daqui a bocado, a propósito das tendas. Muito bem. Padre Hugo, só aqui mais uma questão. Estamos a falar de uma iniciativa que aconteceu neste período de férias de exames, em que eles partiram, mas depois disto não se resume a uma iniciativa, há uma experiência, depois há uma continuidade, até Sim. porque todos estes alunos se articulam muito em movimentos de igreja, em núcleos de estudantes católicos que estão a aumentar muito nas diversas universidades e faculdades. Há um movimento a crescer nesta matéria. Sim. A Missão País foi mais ou menos o rastilho que depois permitiu que muitas coisas viessem a acontecer. Portanto, a missão começou de uma maneira muito humilde, com uma faculdade, 20 alunos que começaram a fazer a missão e depois foi alastrando e a partir de 2012... Já agora onde? Desculpa lá, quando é que, portanto, foi em 2012, dizes tu? Não, 2012 foi quando teve um boom e tornou-se um fenómeno Sim. global que abarcou muitas universidades e faculdades, sobretudo aqui de Lisboa, onde está também a maior parte dos universitários, mas depois estendeu-se ao Porto, Coimbra e a outros locais também do nosso país. A verdade é que esta iniciativa depois foi-se desdobrando em atividades de pós-missão que as próprias faculdades vão organizando, neste desejo também, não só de continuarem juntos, mas de continuarem a alimentar aquela experiência que, para alguns, é uma experiência óbvia e que se integra naquilo que eles já fazem nos movimentos e nas paróquias e nas coisas onde estão durante o ano, para outros é uma redescoberta. E para alguns é até uma descoberta pela primeira vez. Por exemplo, este ano na Faculdade de Arquitetura estamos a preparar alguns que vão fazer o Crisma, entretanto, e que surgiu essa iniciativa a partir da missão, outros para a primeira comunhão, porque nem sequer tinham feito esses sacramentos da iniciação, e uma para o batismo, e já houve outros momentos em que também aconteceu isso. Portanto, temos às vezes jovens que não são batizados, ou jovens de outras religiões ou de outras confissões cristãs que também participam na missão e ali encontram o seu espaço de acolhimento. E alguns depois até fazem também o seu caminho de crescimento e de adesão à fé, que é muito interessante isso. E não é só uma passagem fugaz, porque quando um grupo chega a uma localidade, vai lá ficar 3 anos, não é? Exatamente. Portanto, há uma continuidade. Estou aqui a ver o acolhimento, depois o segundo ano já é mais a sublinhar a transformação naquela comunidade, depois o envio. Há ali uma dimensão missionária que é trabalhada durante 3 anos. Não é? Durante 3 anos, sim. Isso é importante, ou seja, é importante para a comunidade que nós vamos servir, não ser uma atividade assim de toca e foge, não é? Claro. Fazermos uma coisa que depois não é significativa, não tem impacto, não permite que as relações se estendam e se vão desenvolvendo. E, portanto, de ano para ano, o que nós sentimos é que, de facto, a comunidade, as pessoas com quem nós vamos contactando, esperam por nós, estão naquela expectativa também do que nós vamos propor e vai havendo também esse crescimento, porque trabalhamos sempre em articulação também, não só com as instituições que existem no terreno, mas depois com a paróquia também local. Muito bem, vamos então... Força, vamos para as leituras. Faz lembrar um pouco aquela realidade eclesial que já existe também desde há muito tempo, que são as chamadas missões populares, em que, sei lá, dos vicentinos, dos redentoristas, dos capuchinhos e agora de muitos outros institutos religiosos, não é? Que vão justamente para estes lugares, mais do interior, menos evangelizados, digamos assim, carentes de uma reevangelização, e fazem trabalho missionário. Também durante algum tempo, quer dizer, há um estudo da realidade, depois há a missão, depois há o pós-missão, lá está, como dar continuidade àquilo tudo, não é? Há aqui certas semelhanças. Claro. E para as próprias populações que acolhem é um quebrar de rotina, é um contactarem com práticas diferentes, não é? E marca, é uma experiência que marca. Vamos então avançar. Nós estamos perante o segundo domingo da Quaresma. Ficamos agora então com o Evangelho lido por Luís Miguel Sintra, o Evangelho de Lucas.
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas despertando viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito. Escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Frei José Nunes, este episódio da Transfiguração no monte, ao fim e ao cabo, é um desafio, uma interpelação para nós próprios à conversão, à mudança. Sim, eu acho que esse é, de facto, a grande temática do texto é essa, é a transfiguração, portanto, a mudança de figura, a mudança de rosto, a mudança, a conversão, não é? A mudança da vida, a mudança das realidades, é a mudança, não é? A conversão é a mudança. Agora, o texto em si tem tantos detalhes também interessantes, tantas pontas, digamos assim, por onde se lhe pode pegar, basta a gente começar, sei lá, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a um monte para rezar. Bem, só isto é muito interessante, quer dizer, Jesus era amigo de toda a gente, amava toda a gente, tinha muitos discípulos, mas depois tinha um grupo especial que eram os 12, mas mesmo dentro desses 12 havia 3 que eram especiais, que eram o Pedro, Tiago e João. Havia coisas que só com o Pedro, Tiago e João. Por exemplo, quando Jesus vai fazer um certo milagre de ressuscitar um jovem, um adolescente, vai Pedro, Tiago e João. Quando sobe ao monte, vai Pedro, Tiago e João. No Getsemane, vai Pedro, Tiago e João para rezar, depois até adormeceram. Estão sempre a dormir. Aqui também adormeceram. Bem, então, é um detalhe interessante. Depois, Jesus subiu ao monte para rezar. A gente às vezes, transfigurou-se. Não, mas ele primeiro subiu lá para rezar. Os evangelhos estão constantemente a dizer que Jesus passava a vida a rezar. Jesus não fazia nada sem primeiro rezar. Quando escolheu os 12, estávamos a falar dos 12, primeiro foi para o monte rezar. Só no dia seguinte é que escolheu os 12. Passou a noite toda a rezar. E depois é que escolheu os 12. Antes de ressuscitar o Lázaro, primeiro rezou. Antes de se transfigurar, primeiro rezou. Ensinou os discípulos a rezar, o Pai Nosso. Um dia pôs-se ele próprio a rezar e eu te bendigo, ó Pai. Jesus passava a vida a rezar, a gente às vezes não nota isso. Cá está outro detalhe do texto. Não é? A oração é essencial para a mudança de vida, lá está. Com certeza. Há uma correspondência. É a partir desse diálogo, dessa união com o Pai, a quem ele familiarmente chamava Paizinho, o Abba, não é? É a partir daí que nasce tudo, não é? Depois, claro, esse detalhe, por exemplo, de aparecerem ali o Moisés e o Elias. Bem, claro, isso toda a gente já sabe. O Moisés representa a lei, o Elias os profetas, e, portanto, o Jesus... como que simboliza, Jesus resume todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas, e ultrapassa-os, não é? Bom, depois a história das tendas, há bocado estávamos a falar da missão, e eu estava-me a lembrar disso das tendas. Claro, os 3 discípulos de Jesus, está-se aqui tão bem, vamos fazer 3 tendas. Podia ser uma tentação, que a Missão País tenta combater muito, não é? Que é de, esta experiência é tão interessante, vamos a um grupo de jovens, damos-nos bem, rezamos juntos, comemos juntos, convivemos, vamos fazer aqui 3 tendas. E então nesta terra, até se não formos 3 anos, vamos 5 anos. Quer dizer, pode haver essa tentação. E depois, Jesus diz, não vamos ficar aqui no cimo do monte, vamos descer lá para baixo que está muito que trabalhar. Lá está, a Missão País também pensa no pós-missão. Claro. E no que é que estes jovens, depois no resto da vida toda, esperemos que sejam 100 anos... O regresso ao mundo da faculdade. O regresso ao mundo da faculdade, e depois ao mundo do trabalho, e depois à realidade da vida, e ao mundo da família, etc. Não é? Para isto não ser, como dizia o Padre Hugo, para isto não ser um fogacho que depois desaparece, não é? Para não serem umas tendinhas e pronto, não é?
Agora, portanto, esta manifestação de Jesus no meio das nuvens, do trovão, do maravilhoso, enfim, tudo isto é sempre sinal da presença de Deus, não é? Esta voz que se ouve, isto são tudo detalhes, digo eu, coisas por onde se pode pegar. Este é o meu filho, escutai-o. Onde é que a gente já ouviu esta frase? No batismo. De onde é que vem esta frase? Dos cânticos do servo de Isaías. O servo de Javé. Isto é copy-paste, não é? Foram buscar a Isaías, meteram no batismo e meteram na transfiguração. Claro, isto é para... Lá está, é para dizer, este que é o meu filho, escutai-o, é ele que é a luz, é ele que é a verdade, é ele que é o caminho. Mas atenção, ele é o servo sofredor. Aliás, há narrativas da transfiguração, não esta que nós temos aqui, mas noutros evangelhos, que dizem que Jesus disse, atenção que o Filho do Homem... Agora vamos lá para debaixo do monte, vamos descer, porque o Filho do Homem tem que sofrer antes de ressuscitar. Lá está. É o servo sofredor que já está aqui anunciado, tanto no batismo como na transfiguração. E a transfiguração, que é lida aqui na Quaresma, evidentemente, o primeiro domingo costuma ser as tentações, depois é a transfiguração. Mas tem um dia próprio também, que é o 6 de agosto, e há sempre mais um ou outro dia no ano em que o texto da transfiguração também é lido. Portanto, é algo muito importante. E, portanto, aqui está o tema da mudança, da transformação. Era por aí que o Henrique tinha começado a perguntar ou a fazer sugestão de comentário. Sim, ser cristão é assumir-se como filho de Deus para transformar o mundo, que é o que o Papa diz nesta mensagem da Quaresma deste ano. Nós somos chamados a ser filhos de Deus e a revelar-nos como filhos de Deus para transformar a criação que está numa expectativa ansiosa. Ainda geme as dores do parto e espera a revelação dos filhos de Deus. Quer dizer, nós é que nos havemos de transfigurar para transfigurar a criação, não é? Para transformar o mundo, a economia, a política, a comunicação, tudo. Nós temos que transformar isto. Sublinhámos aqui a dimensão da oração, o Frei José Nunes, e amanhã há missa da Ação de Graças de encerramento da Missão País e Padre Hugo, há uma vigília, os jovens vão rezar durante a noite, não é? Até esse momento da celebração eucarística. Também há aqui, ao fim e ao cabo, nesta Missão País e neste celebrar desta Ação de Graças em fim de missão, semelhanças com o que se passou neste monte, não é? Também, para que eles depois também surjam transfigurados no meio académico. Sim, é verdade. A Missão País, na concretização que tem durante aquela semana, uma das tónicas muito importantes é propriamente a oração. Portanto, há os momentos de oração em que o grupo, de certa maneira, recebe este alimento, como o próprio Jesus, entra em comunhão com o Pai para depois, a partir daí, poder fazer a sua vontade e realizar o bem que é chamado a realizar no meio daquela realidade concreta em que está. E, obviamente, que isso depois continua. Essa experiência da oração é fundamental depois também na vida prática, concreta, e por isso estas iniciativas que vão surgindo têm a ver um bocadinho com isso. E esta vigília de adoração, em que, hora a hora, as várias missões, os vários grupos se vão sucedendo na Igreja, adorando o Santíssimo, e, portanto, também dando graças, assim, nesta oração mais pessoal, mais silenciosa, mais a partir da própria experiência da missão, para depois culminar tudo na experiência da Eucaristia. De facto, o que nós podemos dizer que para muitos destes jovens, participar naquela missão durante aquela semana é subir ao monte com Jesus. É subir ao monte com Jesus, em toda aquela alegria, como eu dizia, em toda aquela verdade com que se experimenta ali a vida da fé, sobretudo na prática da caridade, no dom de si aos outros, faz com que depois eles fiquem com o coração muito preenchido de Deus. E há pouco dizia que de facto há sempre essa tentação de ficar, e agora será que podíamos vir cá na Páscoa, será que podíamos continuar esta experiência daquela dificuldade, porque até efetivamente ficamos um bocadinho presos àquelas coisas, e não termos esta perspicácia de atender esta palavra de Jesus que diz, não, agora desce do monte, agora vai ser isto, com aquilo que aqui recebeste, com esta revelação especial que aqui recebeste, vai fazer isto na tua faculdade, na tua família, nos meios, na tua paróquia, no teu movimento, nos meios onde normalmente te moves, continua esta experiência. E é muito importante que estes jovens no mundo das universidades surjam como jovens diferentes, não é? Sim.
Eu acho que a Missão País ajudou-nos a perder essa timidez, porque havia muito aquela ideia, muitos jovens que andavam na faculdade e achavam que eram os únicos. E acontece isto também no meio do trabalho, pessoas acharem que são a única pessoa que acredita em Deus lá, seja pelas conversas e por essa timidez que às vezes acontece. E quando acontece uma Missão País e se encontram, e há outros da sua turma que também estão, há outros que conhecem do outro ano que também estão, e de repente percebem que há uma realidade muito maior do que aqueles julgavam de cristãos, de católicos também na sua faculdade. Os grupos de amigos que depois surgem daí e as atividades que vão continuando a acontecer dão depois esta segurança e fazem perder esta timidez de estar num espaço que normalmente não é propício a que estas coisas aconteçam, não é? Ou não era? É mesmo que a gente não vá, deixa só dizer aqui uma coisa. Já não vamos às outras leituras. O Evangelho, oi Jesus. Mas então... Mas já só temos um minuto. Mas eu até é menos. Há bocado eu dizia que, de certa maneira, esta Missão País era sucedânea das missões populares, mas, de certa maneira, também é uma nova expressão da pastoral universitária que de antes era veiculada pela Ação Católica. A JUC, a JEC, não é? Sim, sim. A juventude das escolas, e que depois foi diminuindo muito, não é? Quer dizer, o seu impacto na Igreja e na sociedade. Hoje, no mundo juvenil e escolar, a Missão País está como que a substituir ou a reinventar, a atualizar essa experiência. E para os jovens que nos estão a ver, fica desde já o convite, não é? A estarem atentos, a acompanhar esta dinâmica e inscreverem-se para a próxima edição, no próximo ano, e irem desde já à procura nas suas faculdades, aos grupos, não é? Aos núcleos de estudantes católicos que estão já quase... no site da Missão País. Exato. E é possível localizar esses grupos. É um desafio à transfiguração de todos nesta quaresma. Ficamos por aqui porque o tempo não nos permitir mais além, mas depois certamente as pessoas poderão aprofundar também as outras duas leituras que não tivemos a oportunidade de ver hoje. Eu agradeço muito a vossa presença hoje aqui entre nós nesta análise. Recordo que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Basta para isso sintonizar a Antena 1 quando forem 22h45. Tenha uma boa tarde, tenha também um ótimo fim de semana.